Fala pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais um Movercast. É uma live semanal que a gente faz aqui com a equipe da Mover, que é a área de notícias, de informações e de inteligência de mercado aqui do TC. Temos trazido aqui gestores, analistas, executivos de companhias e hoje a gente vai ter o prazer de receber o Bruno Corano, que ele é economista e gestor, sócio e fundador da gestora Corano Capital, que fica sediada inclusive em New York City, lá nos Estados Unidos, Nova York, chique demais. Então, super bacana que a gente vai receber ele aqui. Além do Bruno, a gente também tá, claro, com o Gabriel Ponte, que é da nossa equipe aqui da Mover mesmo. E vamos trazer muita informação aí para vocês, falar do Fed. Também não vai ter como não falar um pouco do mercado local. Hoje o Brasil teve um pregão praticamente histórico aí, bem pesado aí para os investidores. A Bolsa tendo uma forte queda, né? Um clima azedando aí no mercado. Então, só recebendo aqui, dar as boas-vindas para o nosso convidado. Já está aí na tela o Bruno Corano. Fala, Bruno! Olá, Luciano. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e também olá a quem nos acompanha aí. Eu que agradeço, Bruno. Estamos também aí com o Gabriel Ponte. Vou só dar um alô ali para ele, que já está na tela. Fala, Ponte, diretamente de Brasília. Tudo bem, Luciano? Bruno, boa noite. Queria só agradecer ao Bruno pela participação aqui no nosso podcast. Hoje é um dia realmente muito agitado, não só no mercado local também, mais uma decisão de juros do Federal Reserve com o dot plot que surpreendeu os operadores e causou aí também uma firme queda dos índices acionários. Então, a gente tem aqui assunto para todos os cardápios. Vai ser muito bom acompanhar o Bruno e o seu raciocínio ao longo desses minutos. Isso, a gente até ia começar aqui, Bruno, falando de Fed, né? Foi agora há pouco a decisão, mas não vai ter como fugir muito de fazer pelo menos uma pergunta inicial aqui sobre Brasil, depois desse pregão que a gente teve hoje, né? Hoje o Ibovespa aí teve um dos piores desempenhos, né? Na verdade, foi a maior queda desde novembro de 2022 e recuou ao menor nível desde junho de 2024. Então, praticamente 6 meses perdidos aí para o mercado, né? Já hoje pela manhã, a capa da Bloomberg, Bruno, trazia uma matéria sobre a crise de confiança do investidor com o Brasil. E parece que ao longo do dia esse sentimento deteriorou ainda mais. Eu ia te perguntar, só para a gente abrir aqui, como que você viu esse pregão de hoje no Brasil e como que está a visão do estrangeiro, né, você que está aí nos Estados Unidos, sobre o Brasil, o mercado brasileiro hoje? Bom, antes de eu começar, até também dar um oi para o Gabriel. O prazer é meu estar aqui com vocês. E eu diria o seguinte... como eu acompanho as coisas de uma maneira macro, isso que está acontecendo já era anunciado. É como falar o seguinte: olha, pegamos o carro, estávamos bêbados e a gente estava a 180 por hora e começou a chover. E aí eu paro de contar a história. O que vocês imaginam que teria acontecido? A gente bateu o carro e morremos todos. Então, o cenário brasileiro, essa fotografia já era previsível, né? E eu diria que é o começo de situações ainda piores se não forem tomadas medidas mais significativas. Eu não estou querendo sentenciar aqui o fim do mundo, não é isso. Mas ainda tem um grande risco que está no ar, que não é de agora, de correções nos mercados internacionais que tirariam ainda mais a liquidez, né, em países emergentes. Então, o Brasil está exposto a tudo isso, em especial o mercado, o comportamento de hoje. Tem uma coisa que a imprensa fala, e eu não só discordo, mas em algum grau eu até me questiono de onde que saem essas informações. Historicamente, os últimos os últimos dias de dezembro de todos os anos, historicamente, o dólar ele arrefece porque as transações caem e etc. Quando a imprensa fala, não, dezembro as empresas americanas no Brasil fazem muita remessa, isso não, em um certo grau, não procede. Mas, enfim, então era para a gente estar vivendo se a gente pegar os últimos 10 anos, 8 anos, dezembro, o dólar sempre arrefeceu. Então era para a gente estar vivendo um momento de mais tranquilidade e a gente vai certamente se encaminhar para o Natal aí com uma tremenda turbulência.
É, ainda assim, numa visão muito técnica, o Brasil não, concretamente não teve uma mudança de cenário que justifique tamanha depreciação nos ativos. Mas isso mostra que, quando a gente fala de ativos com marcação a mercado e variação, eles são essencialmente movidos em algum grau por expectativa, em algum grau não, quase que em sua totalidade por expectativa e emoção. Então, se os ânimos estão ruins, isso vai puxando o valor dos ativos para baixo. Isso é péssimo e, logicamente, eu vou te devolver para você poder ir me questionando com mais profundidade, mas você também me perguntou como é que aqui o mercado, né, de Nova York está encarando o Brasil. E eu falo isso com muita sinceridade, às vezes as pessoas se sentem ofendidas, mas assim, o Brasil é absolutamente insignificante para 99,99% das pessoas e das instituições aqui. Só instituições que têm células que fazem aporte e olham para o mercado latino-americano e eventualmente brasileiro que acompanham e sabem um pouco do que está acontecendo. E eles literalmente veem como uma bagunça, mas não de agora. É muito difícil explicar como é que o país que tem um presidente, que é aquele que estava preso, e, enfim, tudo que me perguntam eu não consigo ter resposta, assim, uma resposta lógica, porque eu falo, não, ele estava preso, mas teve uma mudança. Mas como teve uma mudança? Então estava preso porque estava errado? Mas a ação agora extinguiu. É lógico que aqui a gente não está para falar de política, até porque eu sempre digo o seguinte: dinheiro não tem partido. Então, seja lá quem estivesse no poder, a gente precisa fazer os recursos prosperarem. O fato é que o Brasil já é um produto, é um ativo de especulação, então essa dinâmica desses últimos meses só vem fazendo com que mesmo essas poucas células que olham para o mercado brasileiro venham se afastando. Agora, se você quiser abrir uma discussão que eu acho muito interessante, é essa questão que é o que sempre me perguntam, né? Por que você não aporta recursos agora que o dólar está tão alto, então os ativos ficam mais baratos? Porque as pessoas acham que aí é uma oportunidade de compra e ainda assim continua sendo um não, um X vermelho de agora que a gente não entra mesmo. Olha, que interessante, Bruno. Você até comentou aí, né, do papel dos especuladores, e hoje a gente viu na mídia o ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, ele comentou que, eventualmente pode haver um ataque especulativo aí, não quero fazer juízo de valor, mas tem que ver isso. E outros membros do governo já falaram nesse sentido, políticos, né, deputados aí do PT, dos partidos da base aliada. Você vê algum sentido aí em falar que tem ataque especulativo ou temos fraqueza de fundamentos mesmo no mercado aqui? Ninguém especula se aquele ativo ou mercado ou país tiver forte. Não tem espaço, né? Então, a especulação existe quando tem fragilidade nos fundamentos, nas premissas, no cenário. Então, e é lógico que quando existe fragilidade, e eu não estou falando em particular do Brasil, a gente já viu isso acontecer na Rússia, na Ásia, em tantos mercados. É normal existir especulação. E vamos interpretar a especulação só como um movimento de oportunidade de ganho. Não é porque do jeito que se fala, parece que é uma atitude diabólica, malvada. E, no entanto, os investidores pequenos ou médios ou gigantes, eles estão aqui para, em algum grau, assumir riscos e colher resultados. Então, do mesmo jeito que você tem a expectativa de que uma ação possa subir, em algum grau aquilo lá é uma especulação, né? Você está querendo projetar uma possível reação. Então é normal que o Brasil se colocou numa posição que gera esse tipo de aposta e isso gera uma corrida positiva ou negativa em relação a um ativo. Então, só para comparar, eu sei que a audiência aqui é mais técnica, mas por que a Nvidia sobe tanto e não para de subir? Tudo bem que agora ela deu uma arrefecida, mas por que nos últimos meses, mais de um ano, ela não para de subir? Porque ela sobe, aí mais gente acha que vai subir mais, e assim vai, e mais gente vai comprando e vai numa escalada.
mas esse processo pode ser inverso, né? E a especulação, e isso é um processo especulativo, até num ativo de primeira linha. Agora, esse termo especulação ganha essa conotação ruim quando ela age contra, em geral, contra a moeda de um país, né? Aí a gente escuta muito isso na imprensa. É verdade, Bruno. Até interessante essa conotação do vilão aí, né? Teve até um deputado, o Zeca Dirceu do PT, que falou que pediu para a Polícia Federal investigar a Faria Lima. Aí não sei se ele quer investigar os gestores, a avenida, né? Por sorte, nós aqui do TC estamos na JK com a Leopoldo Couto de Magalhães. Não temos nada a ver com isso aí. Bom, vou passar agora para o Ponte, que vai trazer de Brasília uma visão aí do Fed. Ele esteve acompanhando hoje o Powell. Pois é, Bruno, eu queria te perguntar, obviamente seria o primeiro tópico da nossa conversa, mas o local não abre espaço para a gente ir muito além aqui no Brasil, porque realmente neste fim de ano a gente tem observado aí uma crise contínua de confiança dos investidores. Mas, enfim, a gente teve hoje uma decisão de juros que provocou efeitos significativos não só sobre os mercados acionários, como também para as Treasury Yields. Então, primeiramente, eu queria saber qual foi sua avaliação da decisão em si, um corte de 25 pontos básicos que estava amplamente precificado, né? Mas a gente teve um Powell considerado mais hawkish ali, um Powell que mostrou ali embora a taxa o Fed Funds ela se aproxime do nível neutro de juros, agora você teria ali, para você continuar com o ciclo de corte de juros, diz ele, você tem que observar um progresso aí adicional na inflação em direção à meta de 2%. Então, a gente viu o próprio dot plot, né, mostrando a mediana de projeção indicando menores cortes de juros em 2025, né, agora estão tendo 2 cortes de juros em 2025, o consenso do mercado trabalhava ali com 3 cortes de juros no próximo ano. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa falar ainda, tem também expectativas sobre as políticas econômicas que o Trump vai implementar a partir de janeiro de 2025, mas em um primeiro momento, qual é assim, a avaliação que você faz da decisão em si e das falas do Powell? Bom, obrigado pela pergunta, Gabriel. Eu sou um fã do comportamento do Comitê Econômico aqui do Fed. Eu acho que eles são, em geral, né, muito criteriosos, muito cuidadosos e têm um grau enorme de complexidade de como manejar essa situação. Às vezes quem assiste acha que é simples, mas a gente tem que lembrar que eles não estão conduzindo um barquinho, uma canoa, né? É um mega transatlântico onde um pequeno comando no leme ele não só tem um efeito muito grande, porque o navio é muito comprido, o entre-eixos, né? Acho que nem se fala assim no navio. Eu não entendo nada de navegação, mas eu entendo de física. E é um efeito retardado. Então, se a gente olhar, eu começaria contando essa história o seguinte: quantas vezes o mercado não ficou projetando o início dos cortes e isso não tinha nenhum fundamento e o mercado oscilava, às vezes positivamente, às vezes negativamente. E por que não tinha fundamento? Porque em momento algum o Fed acenou claramente, vou cortar. Ele só dizia o seguinte: eu vou me basear em premissas, em dados, e a gente precisa de continuidade. E aí a economia, às vezes, ia um pouco para cima, um pouco para baixo. Quando eu falo economia, os índices, né, os dados. Então, demorou um tempo para se traçar uma curva que gerasse segurança. E o Powell sempre disse que o medo dele é não demorar, teria sido, né, não demorar para baixar os juros pensando num possível aumento de desemprego e que o efeito é muito retardado, ou seja, muito prudente a fala e a análise, lembrando que o Fed não é só o Powell e nem os outros presidentes, é um grupo técnico enorme. Como quando a gente fala aqui do BC, tem um grupo de profissionais ali muito experientes, enorme, que amparam e geram dados, né? Então é muita gente trabalhando. Então eu achei que a decisão foi acertada, correta. Eu entendo também que não dá para se prometer ainda mais cortes sem ver como as coisas vão se comportar. A entrada do Trump com essa agenda um tanto quanto imprevisível em relação a tarifas e outras coisas
gera uma dificuldade de saber exatamente como conduzir. Hoje eu estava, e vocês devem ter visto isso, o presidente do Fed europeu, o discurso dele foi assim dos mais bizarros que eu já vi nos últimos anos. Ele basicamente diz, não com essas palavras, dependendo das ações tarifárias americanas, a gente pode ter queda da inflação ou aumento. Então eu não sei o que eu vou fazer. Se vocês lerem a transcrição do discurso, lógico que ele não usa essas palavras, mas é isso que ele está dizendo. Não faço ideia do que vai acontecer. Então, em algum grau, ele está sendo sincero, né? Ainda tem uma imprevisibilidade muito grande, porque o conceito de tarifar tudo pode gerar um processo de aumento de preços aqui, que consequentemente vai puxar a inflação, que consequentemente não favorece a mudança, a continuidade de corte de juros. No entanto, com a apreciação do dólar frente a todas as moedas praticamente do mundo, quase todas, que é o que tem acontecido, mesmo tarifando, vamos falar falando de Índia, Brasil, entre outros países, mesmo tarifando, os produtos estão caindo de valor, porque as moedas estão se desvalorizando muito. Então, isso mostra o grau de complexidade. O mercado sempre reage mal, porque pelo mercado ele quer juros zero e acelerador no fundo, né? Todo vapor, porque é isso que faz as pessoas gerarem mais ganhos. A gente tem que lembrar que mais de 60% dos americanos investem em ações. Então, em última análise, todo mundo só quer ver o mercado subindo. Então, qualquer coisa que conspire contra isso já é mal recebida. Bruno, essa decisão do Fed ela teve reflexos imediatos, sempre tem, né, no mundo, mas aqui no Brasil puxando bastante o câmbio, né? O dólar renovou máximas logo na sequência, a bolsa bateu mínimas. Na sua visão aqui, pensando um pouco de Fed para BC do Brasil, como teve todo esse impacto aqui na bolsa, o dólar batendo nesses novos níveis, você acha que essa decisão do Fed ela altera a perspectiva do Banco Central brasileiro? De repente a gente pode ver um BC ainda mais duro até? Não, eu não acho. Eu acho que já existia essa perspectiva muito clara de que o Fed iria cortar. A gente volta na sua primeira pergunta, né? É que o Brasil está muito exposto, então qualquer suspiro ou espirro em algum lugar, aqui as coisas estão tensas e isso já vira motivação para o mercado reagir mal. Agora, a leitura que eu faço é que o Banco Central está tendo que intervir não para baixar o câmbio, mas para impedir que ele exploda, que ele suba mais. E aí eu vou dar alguns dados aqui que, de novo, né, a sua audiência, por ser qualificada, deve estar acompanhando isso. Se a gente pegar o valor do dólar frente ao real na primeira eleição do Lula e corrigir para os valores atuais, o real estaria, o dólar estaria mais de R$ 8. Acho que depende das premissas do cálculo, mas a última que eu vi que me transmitiu mais segurança de que o cálculo estava correto, estava dando R$ 8,17. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer é que não é nenhum absurdo imaginar que se não se tomar medidas efetivas, o dólar pode passar de 7 facilmente. Pode bater em 8? Ninguém consegue afirmar vai bater, não vai bater, mas poder pode. Vai se manter lá? Eu acho que não. Eu acho que até nos 6 ele já está hipervalorizado, mas não diferente de quando o Lula estava se elegendo a primeira vez, e de novo, né? Naquela época, se eu não me engano, ele bateu a 4 e pouco, mas que seriam os 8 de hoje. Então o Fed vai ter que trabalhar. O resumo da história é que a política fiscal está muito descolada das premissas, dos fundamentos, das metas, e isso está exigindo uma política monetária
muito esticada, né? O que não é sustentável por muito tempo. Uma hora, ou a política fiscal se alinha, ou a política monetária não consegue conter a deterioração do mercado. Bruno, eu acho que um ponto que a gente pode também abordar com você é que desde a eleição do Trump, no início de novembro, a gente observou aí os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 renovando máximas recordes quase que sucessivamente, né? Bitcoin também, importante falar, a plataforma de criptoativo foi muito valorizada pelo Trump, né? A indústria de criptoativo colocou muito dinheiro na eleição, não só do Trump, mas também de outros candidatos republicanos, e a gente viu né, o Bitcoin renovando máximas acima dos US$ 100.000 e os índices também renovando máximas, embora agora estejam ligeiramente ali abaixo dos maiores níveis que foram tocados recentemente. A gente observa assim, conversa com alguns operadores que pontuam o seguinte: embora os índices acionários eles estejam ligeiramente esticados assim em termos de PL, quando você vai olhar múltiplo histórico, você tem companhias que têm vantagens comparativas, companhias norte-americanas que possuem vantagens comparativas significantes em relação a outros pares em outras indústrias e em outras praças globais, como Europa, China. Então, basicamente, você pontuou justamente sobre a NVIDIA, né? Você tinha falado mais cedo. Qual é a sua observação sobre o estado de saúde dos mercados acionários norte-americanos neste momento e quais são, assim, qual é a sua avaliação, seja pessoal, a respeito do ambiente econômico que vai ser instalado a partir de 20 de janeiro de 25 com o Trump na Casa Branca? Tem um otimismo muito grande para desregulação econômica, favorecimento do ambiente de M&A pelas companhias, isso inclusive está impulsionando aí small caps também. Você consegue fazer um destaque para a gente sobre isso, Bruno? Eu vou dar uma visão ampla e aí qualquer coisa a gente pode aprofundar. Eu acho que para qualquer economista vivo, ou talvez até morto, a gente nunca vivenciou uma dinâmica econômica, nunca nenhuma escola de economia que eu saiba tenha de forma clara ensinado como reagir no cenário atual. E aí você me pergunta, mas como assim? Qual é o cenário atual? A pandemia provocou uma coisa única. Historicamente, quando a gente tem recessão, os mercados caem de forma geral. Tudo bem que um setor pode cair mais que o outro, mas de forma geral os ativos depreciam. E quando a economia está prosperando, os mercados estão subindo, tudo sobe, algumas coisas mais que outras. E eventualmente, mas teve um momento do mercado muito alto, uma empresa faliu. Eu sei, mas é uma empresa ou um setor que teve algum problema muito específico, mas em geral é esse o racional. A pandemia gerou uma coisa que foi jamais vista, que foram setores colapsando, como hotelaria, cruzeiros e tantas outras, eu não vou ficar listando aqui, e outros setores explodindo, como tecnologia, alguns bens de consumo, como nunca se vendeu tanto colchão, nunca se vendeu tanto material para casa, como para fazer reforma, etc. Então, isso fez com que... Aí qual que é a correlação com a sua pergunta? Isso fez com que alguns ativos, né, ações dessas empresas, subissem muito de valor, enquanto outras despencaram. E aí o que a gente vem assistindo pós-pandemia são vários ativos que tinham despencado ganhando valor e outros ativos que já tinham subido demais sofrendo correção. E no meio disso, as big techs ignorando o universo. Então, você me perguntou, né, como eu vejo isso, eu vejo o seguinte: a gente vai ter uma correção mais cedo ou mais tarde. Historicamente, quando a gente tem correção dos principais ativos, nessas últimas 2 décadas são as empresas de tecnologia, elas vão puxar os índices e outros ativos para trás também, e elas vão gerar, em algum grau, um desaquecimento econômico. E aí eu vou dar um pouco mais, não tecnicamente, mas eu vou ilustrar isso. Mais de 70% dos americanos têm mais de 70% da sua aposentadoria em ações. E mesmo sem falar de aposentadoria, imagina um americano tradicional que há 3 anos atrás tinha US$ 100.000.
E aí vamos falar só desse ano. Vamos supor que o americano tradicional ele tem US$ 100.000 no banco não, investido na corretora. E é muito comum eles comprarem uma cesta de ações, ETFs ou até mesmo o índice. E aí ele vê aquele dinheiro dele, ele fala, nossa, agora eu tenho 140 mil, sem fazer nada. Então ele se sente rico, ele se sente com muito poder de compra. E isso vem mantendo o consumo americano muito aquecido, porque são anos e anos e anos de aquecimento. E mais, e parte desse ganho dele, ele se traduz, e é uma coisa comum aqui, vocês devem saber, ele se alavanca, ele compra ações com dinheiro que não é dele. Ele pega dinheiro emprestado para comprar mais ações. Então isso vai criando essa hipervalorização, essa bolha. Então eu me preocupo com uma correção, que eu acho que ela vai vir, eu só não sei quando. E enquanto ela não vier, a gente tem que ter a habilidade de ir navegando. E para te devolver, quando eu falo assim, mas navegando como? Eu aqui na minha gestora, basicamente a gente tem três diferentes especialistas em equities, que tem três diferentes estratégias. As estratégias, por serem diferentes, talvez se uma não for tão bem, a outra segura a onda, e elas são muito, muito específicas. Então, a que mais rende, olha que interessante, a que mais rende nos últimos 15 anos é uma estratégia onde esse gestor ele acompanha tão somente 65 empresas, faz mais de 30 anos que ele acompanha só essas 65 empresas. Não tem nenhuma empresa de tecnologia no meio, são empresas tradicionais, maior fabricante de garrafa de vidro, maior fabricante de espuma, são empresas tradicionais. E no longo prazo, essa carteira, através de longs e shorts, é a que entrega o melhor resultado e em alguns anos bate índice, outros não, mas sempre bate tradicionalmente o Russell 2000. Então, o que é assim que a gente vai navegar por essa incerteza. Agora, a minha grande aflição é o investidor que não tem acesso a uma gestão tão refinada e que compra índice, porque hoje tem um mundo de influenciadores dizendo compra índice, compra esse ETF e quando cair, cai muito. E aí, para te devolver, ainda como mais uma provocação, quem tinha dinheiro na crise de 2000, na bolha da internet, demorou, dependendo, é lógico, exatamente do momento ali, mas demorou 12 anos para recuperar as perdas daquela época. Então, ou seja, você tinha US$ 100.000, poucas semanas depois você passou a ter, dependendo, lógico, da carteira, 12, US$ 18.000. Imagina eu chegar para você e falar, os seus US$ 100.000 que você levou 20 anos para guardar, viraram 18 mil. Mas fica tranquilo que recupera. Isso é só volatilidade. Só que você levaria 12 anos para recuperar valor nominal. Então, é um absurdo quando influenciadores falam por aí o seguinte, compra índice. Mostra que eles não são do ramo, né? Então, eu acho, eu fico só assim triste, né? Por se disseminar uma informação que não é consistente só agora, que está tudo indo bem, né? Mas a gente nem sempre faz só sol, né? É muito interessante esse seu comentário, Bruno. Até pensando que a gente está nesse momento de nervosismo aqui no Brasil, muita gente jogando a toalha aí com o país e muita gente pensando até em diversificar, olhando para fora por conta dessa preocupação com o cenário local. Então, aproveitando esse gancho que você deixou, né? Se a gente tem um certo medo de bolha, um certo medo de que a bolsa lá subiu demais e vai ter alguma correção, ao mesmo tempo tem o dólar em máximas aqui no Brasil, o que o investidor que está querendo diversificar justo agora, colocar um dinheiro nos Estados Unidos, o que ele tem que tomar cuidado? E se você tem alguma dica de algum setor que pode ser resiliente ou ações resilientes aí diante desse cenário? A sua pergunta é ótima, mas eu preciso responder ela com muito cuidado, porque a receita para um certamente é diferente para outro. Então, para o Luciano e para o Gabriel, que tem uma idade semelhante, então, lógico, eu não sei a idade de vocês, mas eu vou aqui conjecturar. Ah, tenho 30 anos, ainda vou casar, ainda quero ter filhos, ainda quero comprar um imóvel e estou numa renda atual X, mas que eu acho que vai dar para crescer os próximos anos, a resposta para uma pessoa com esse perfil seria totalmente diferente
se vocês me dissessem, não, mas eu estou com 55 filhos criados, ainda tenho a minha casa própria, mas ainda pretendo trabalhar mais 20 anos. Mas para não deixar de responder, eu diria o seguinte: eu acho muito importante o brasileiro quebrar essa barreira de achar que o dinheiro estar em outro país é algo estranho ou arriscado. Eu sempre pergunto, quando eu encontro com pessoas no Brasil, falo, você colocaria todo o seu dinheiro na Colômbia ou Trinidad e Tobago? E a pessoa fala, jamais, não, tá louco? Eu falo, então por que você deixa todo o seu dinheiro no Brasil? Eu falo, mas pô, como assim? Eu falo, mas o Brasil, em termos de risco e estabilidade da moeda, etc., é semelhante a muitos países que eu tenho certeza que você desprezaria. E a pessoa me diz, não, mas é isso mesmo? Eu falo, acessa aí, Standard Poor's e vê o ranking, o rating do Brasil agora. E aí você vai ter ideia de qual é o ativo. Então, acho que a primeira coisa é ganhar segurança em dolarizar. Aí, voltando àquilo que eu falei do perfil do investidor, do tamanho dele, e entre outras coisas, aí tem várias estratégias. Eu acho que dá para montar uma cesta de ETFs, mas tem que ser muito bem assessorado. Dá para buscar fundos com estratégias que te deem um resguardo, porque, em última análise, no final do ano passado, eu estou constantemente falando com clientes e outros gestores, mas no final do ano passado, dois grandes clientes estavam na dúvida de fazer um aporte significativo em dólar. E estavam dizendo o seguinte: o dólar está caro, vamos aguardar? E eu dizendo, não aguarde, porque não existe dólar caro, né? Tudo bem, eu não estou dizendo que agora não está caro, mas eu estou dizendo, naquele momento tinha uma certa calmaria e a gente tinha essa perspectiva de que os mercados estavam caminhando. Então, se essas pessoas tivessem trazido dinheiro e não feito nada, trazido dinheiro para os Estados Unidos e deixado no banco, frente ao real, elas já teriam ganhado mais de 20%. Se elas tivessem investido em alguns ETFs muito tradicionais, com pouca volatilidade, inúmeros deles subiram muito. Se a gente pesquisar ETFs de cybersecurity, de utilities, entre outros setores, eles se valorizaram demais e são setores, e aí eu chego no seu último comentário, são setores que tendem a ter menos volatilidade e serem mais resilientes no momento que as coisas não forem bem. Então, eu recomendaria, eu montaria uma cesta dependendo do perfil de quem eu estivesse interagindo. Então, quando a gente fala, vamos ter uma empresa, eu não sei se o termo utilities para quem nos assiste é uma coisa familiar, mas utilities nos Estados Unidos basicamente é a empresa que vende gás, energia, telefonia, são as coisas, os serviços básicos que você usa na sua casa. A Verizon, que seria sei lá, a Vivo no Brasil, ela não vai virar pó. Então, ela tem uma receita perene, garantida. Então, tem como se montar uma carteira que, além de estar em dólar, estaria batendo a inflação de longe, ainda mais que agora a inflação caiu, e que te permite ter liquidez para, eventualmente, se viesse uma correção ou outra coisa, você tivesse movimentos mais favoráveis. Porque, no fundo, o que o mercado teme, que são as recessões e as crises, é o que permite que gestores como nós aqui, a gente ganhe dinheiro para nós e para os nossos clientes. Porque é quando os produtos entram em promoção que a gente faz as melhores aquisições, né? Perfeito. Bruno, queria inicialmente agradecer a você pela participação aqui. Eu acho que veio um momento muito oportuno, porque a gente conversa de um estresse não só nos mercados locais, mas também um momento muito sensível para os mercados acionários norte-americanos, dado que a gente está absorvendo todas essas informações, não só do Fed, mas também as informações que a gente tem sobre a posse e as expectativas em torno do ambiente econômico que o Trump vai instalar nos Estados Unidos a partir de janeiro de 2025. E eu queria deixar o espaço em aberto aqui para alguma consideração final, caso a gente não tenha abordado alguma coisa que você julgue relevante para a nossa audiência, e desde já agradecer ao convite e ser muito grato aqui pela sua participação no programa de hoje.
Eu que agradeço a oportunidade, Gabriel, agradeço também ao Luciano, agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. E, basicamente, eu acho que a gente teve um papo que cobriu, de forma geral, os assuntos do momento. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou a pessoa mais jovem do meu time, eu tenho 45 anos, e todo o resto do meu time aqui, como eles dizem para mim, eles falam, Bruno, você já está careca, mas o importante é você saber que não tem jeito, as pessoas de cabelo branco vão ter mais experiência e conhecimento. E o que eles me dizem é só mais um chacoalhão, é só mais uma crise, e quando você está bem preparado e treinado, aquilo não passa de mais uma oportunidade. Então, eu espero que as pessoas busquem sempre muito conhecimento. Acho que o trabalho de vocês é muito nobre em dar oportunidade para alguns profissionais como eu estarem aqui compartilhando um pouco o que a gente faz, para que as pessoas estejam melhor informadas e saibam como navegar aí nesse mar de certezas e incertezas. No mais é isso, quero agradecer muito o convite. Legal, Bruno, muito obrigado aí pela participação. Para quem quiser também acompanhar as dicas do Bruno, conselhos de investimentos, ele é colunista do nosso portal Faria Lima Journal, tá lá sempre escrevendo, é bem bacana a coluna dele também. Agradeço vocês que estão aí na audiência, agradeço ao Bruno, Gabriel Ponte, e bom, estaremos aqui amanhã novamente, TC News, TC Mover, acompanhando as notícias desse final de ano, que não tá deixando a peteca cair. Quem achou que ia descansar no final de ano aí, o pregão tá bem movimentado. Vamos, que ainda tem muito mercado até fechar esse 2024. E até o próximo Movercast, agora só ano que vem, gente. Movercast só em janeiro, voltamos e amanhã TC News programação normal. Obrigado. TC News, não tem como operar sem.